Paz, irmãos, tudo bem? Glória a Jesus. Eu estava bem-vindo, Kelly, bem-vindo, Cidade. Já falei bem-vindo para o Andrezinho. Eu estava pensando agora, Edu, você estava falando sobre essas Bíblias. Você imagine a alegria, né? A alegria de receber isso que a gente deixa às vezes fechado uma semana e não abre nem para tirar a traça de dentro. Falando que não tem tempo, falando que muito busy, muito trabalho, muito sono. E um dos reports que eu li sobre a China é que num dos carregamentos que as Bíblias chegaram lá anteriormente, uma senhora chegou a passar quase que um dia inteiro numa fila, num frio de temperaturas abaixo de zero para pegar a Bíblia dela. Então eu fiquei imaginando a emoção, né, de pegar a pessoa na fila lá e pegar o livro e agora eu tenho o meu. Agora eu tenho o meu para Deus falar comigo. E a gente tem o nosso para Deus falar com a gente e larga Ele. Nós temos a liberdade aqui no iPad, no iPod, no iTudo e fica. Então que seja esse um wake-up call para as nossas consciências, de que eu e você não somos melhores que os chineses e por isso que temos a Bíblia e eles não. Talvez sejamos piores. Essa é uma das teses que eu tenho desenvolvido quanto a países perseguidos. Talvez eu seja pior, pelo fato de eu não aguentar perseguição, Deus já me colocou logo no ambiente que tivesse. E talvez se estivesse lá, eu com certeza seria melhor cristão, como tanto acontece nos países perseguidos. Então, alegrai-vos sim, vamos nos alegrar por essa grande vitória, essa dádiva, mas vamos também tratar a Bíblia com respeito, com temor devido, lendo-a, estudando-a. Parceiros da Bíblia está aí, nós estamos ainda no final de janeiro. Leia a Bíblia inteira esse ano. Leia a Bíblia em 2012. É uma das grandes conquistas que você pode ter na tua vida. Se já leu 30 vezes, leia a 31ª. Se nunca leu, leia. Leia a palavra de Deus. Sim, é com muita alegria, vem cá, Júlio, que nós temos o Júlio, a Gil e o Lucas aqui conosco. O Júlio é meu irmão, meu amigo de muitos anos, de muita caminhada. Quando nós fomos para o campo missionário em Israel, há quase 15 anos atrás, nós moramos juntos um tempo. O Júlio veio morar um tempo no nosso apartamento. Nós tínhamos casado, eu e a Cecília, e estávamos ambos esperando do Senhor para onde ir, de modo que Deus nos encaminhou para Israel e encaminhou o Júlio, que na época era solteiro, para a OM, para fazer o treinamento que hoje ele lidera. Olha que coisa! E ele fez o treinamento, como muitos fazem, como nós já oramos aqui num dos relatórios que ele nos mandou, e foi fazendo a sua vida ali na Operação Mobilização e se tornou o diretor de todo o território brasileiro dessa organização. Então é lindo ver tudo que Deus fez com ele. E o mais legal não é analisar aonde Deus colocou, a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, de estar por trás dessas pessoas, por trás de dezenas de missionários espalhados pelo mundo. Esse não é o mais legal, porque Deus abençoa. Quem tem o coração aberto, Deus levanta, Deus leva. Isso não é problema. O mais legal é encontrar com Ele, quando Deus permite, e perceber que Ele continua com o mesmo coração de quem ama a Deus, com o mesmo desejo de ser aquilo que eu estava orando hoje ali. Deus me deu essa palavra. Oh Jesus, 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 Jesus. Não sei nem se eu vou achar, fiquei tão chocado com ela. Está aqui. Provérbios 16, 32, recebe isso, Júlio.
E todo aquele que tem ouvido, recebe também. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E o Júlio tem sido essa pessoa paciente, essa pessoa que decidiu controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Por isso eu creio que o Senhor ainda vai levá-lo aonde quer que Deus queira. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, na presença santa do Altíssimo. E como às vezes cantamos, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Vem agora com a Tua graça sobre graça, com Teu óleo, sobre o Teu servo, sobre tudo aquilo que Tu colocou no coração dele. O Senhor colocou algo e eu peço agora a Tua bênção. Obrigado porque ele tem sido paciente e tem preferido controlar-se do que conquistar pelo barulho, pela guerra. Mantenha-o assim, Senhor, e use-o nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Júlio, casa sua. Que alegria poder estar com vocês, irmãos. Que alegria mesmo. E para minha esposa tenho certeza que é o mesmo, né? Tem mineiro aqui, não? Meu pai, sou esposa de Coronel Fabriciano. Não sei se vocês mineiros conhecem. Alguém conhece? Não? Timóteo. Ô, Timóteo? Rapaz, depois vocês tricotam ali que tem muita história para contar. Mas, irmãos, que alegria de verdade poder estar com vocês. Acho que umas 2 ou 3 semanas atrás eu estava respondendo um e-mail de uma igreja no Espírito Santo. Eu sei que tem gente do Espírito Santo. Cadê o Márcio e a família lá? E uma das perguntas que eles estavam fazendo para uma proposta de escola bíblica dominical para estudar com os alunos era: você tem alguma necessidade neste momento? Se tem, qual é? E eu falei: uau! Essa é a segunda vez na minha vida missionária que eu escuto essa pergunta. A primeira vez foi um dia, quando eu estava em casa, e de repente o André me liga por Skype, do nada. André, quanto tempo? Falou: ô Júlio, nós como igreja, Link Church, estamos trabalhando para implementar um desafio missionário, de sustentar missionário, acho que pela primeira vez, lançar isso. E eu lembrei de você. Está precisando de alguma coisa? Essa foi a primeira vez. Porque normalmente na vida missionária, há 13 anos trabalho com missões, os missionários aqui têm que falar: olha, tem um projeto, tem um trabalho, tem um ministério, você não gostaria de ouvir, de saber como fazer parte? É muito raro pessoas abordarem e falar: você precisa de alguma coisa? Irmãos, vocês como igreja têm nos abençoado de formas como eu acho que vocês não têm ideia. Eu de verdade acho que vocês não têm ideia de como vocês têm abençoado a nossa vida, a nossa família. Os vídeos não são suficientes para expressar a nossa gratidão pelo carinho, pelo cuidado, aquela coisa de tem amigos mais chegados que irmãos, mesmo talvez sem tanta afinidade, sem conversarmos tanto, vocês têm demonstrado um carinho ao longo da jornada que poucas pessoas têm feito. Então, de todo o nosso coração, eu tenho certeza que é também a expressão da minha esposa: muito obrigado. Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, continue suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E que vocês possam desfrutar com uma alegria muito profunda e intensa de tudo que acontece através do ministério que a gente realiza neste momento no Brasil. Eu acho que a melhor figura que eu ouvi a respeito desta alegria foi quando o missionário foi para o Brasil e ele disse: vocês gostam de Copa do Mundo? A maior parte dos brasileiros gosta. Se não gostam de futebol, pelo menos os jogos da Copa assistem. E ele disse: olha, quando o Brasil faz um gol,
Você não vibra, você não comemora, você não sai de repente pela sala gritando gol, gol do Brasil, eu não vou gritar aqui, né? Mas é gol, né? Parece que você estava lá jogando junto e o gol é nosso. Irmãos, cada bênção que acontece, eu espero que você possa gritar um gol aqui. Cada conquista que acontece, que vocês possam sentir, é gol nosso, é gol da Link Church. A gente ganhou a partida, a gente fez o negócio acontecer. Então, a gente ora por vocês com muito carinho e nosso desejo sincero é que Deus continue abençoando muito vocês. Então, muito obrigado. E outra coisa que eu fico impressionado é de sempre que encontro André, Cecília, agora Camila e sabe lá quem mais vem pela frente, a gente percebe a mesma coisa, o mesmo zelo por Deus, a mesma paixão. É gente que a gente gosta de estar junto, que contagia, mas parece que a gente tem os desencontros da vida, né? Daqui a um tempo a gente pensa, Senhor, será que não é tempo de mudarmos para outro campo? E eles também estão orando aí o que Deus tem pela frente. Mas é sempre bom encontrá-los e vê-los, que eles têm combatido o bom combate. Eu penso, André, em esse texto bíblico, né? Como que você está? Combatendo o bom combate. E que legal ver essa mobilização para Bíblias na China. Enquanto Eduardo, é isso? Que falou, vocês chamam o quê? Edu, íntimos, né? Somos amigos há tanto tempo. Enquanto ele estava falando dessa alegria de enviar Bíblias para a China, eu lembro de uma vez lendo um relatório de Portas Abertas e da história de uma mãe que tinha 2 ou 3 filhos, não me lembro quantos filhos ela tinha, mas dentro daquele contexto de igreja perseguida, polícia secreta, crentes se reunindo em lugares fechados, escondidos, tentando fazer o mínimo barulho possível. Um grupo de crianças estavam reunidos para uma escola bíblica dominical e de repente baixou a polícia. A polícia levou todas as crianças para a delegacia e disseram, olha, vamos chamar os pais de cada uma dessas crianças aqui. E para que essas crianças sejam soltas, nós vamos falar que eles têm que negar a fé deles em Jesus. Então eles começaram a chamar os pais. Alguns pais chegaram e eles realmente nem tinham fé em Jesus, não sabiam nada de Deus nem da Bíblia, e falaram, eu não creio em Jesus, não sei nem quem é, dá meu filho de volta. Mas chegou numa mulher viúva e disseram para ela, se você não negar a Jesus, os seus filhos não vão sair daqui. Só que antes de chegar nesse ponto, eles pediram para as crianças escreverem um pedaço de papel, eu nego a Jesus. Escreve isso um monte de vezes, eu nego a Jesus, eu nego a Jesus, eu nego a Jesus. Depois de um tempo, foram nas crianças pegar os papéis e o que elas tinham escrito foi, eu amo a Jesus hoje, ontem e sempre o amarei. Eu amo a Jesus hoje, ontem e sempre o amarei. E essa mãe chega na delegacia e fala para ela negar Jesus e ela diz, olha, o meu marido morreu alguns anos atrás e nunca ninguém me ajudou. Se eu negar a Jesus, eu não tenho como criar os meus filhos. Eu não vou negar a Jesus. Eu amo a Jesus hoje, ontem e sempre o amarei. E os policiais, sem saber o que fazer, disseram, tá bom, leva os seus filhos. Leva os seus filhos embora. Irmãos, a gente realmente não tem uma noção muito clara do que Deus está fazendo ao redor do mundo. E eu não sei com que atitude você participa desse movimento de Deus, não sei com que alegria, com que satisfação, com que vontade, com que entusiasmo você conscientemente move-se de alguma forma para contribuir com a expansão do reino de Deus. Mas nessa noite eu espero de alguma forma contribuir para que conscientemente e com clareza você desfrute do privilégio de ser coparticipante da história que Deus está escrevendo ao redor do mundo. Você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio, a gente pode fazer isso com alegria. E eu espero que você consiga entender ainda melhor que isso é algo que a gente pode desfrutar. Alguns países onde a OIM tem trabalhado, eu sei que através dos vídeos eu vou compartilhando um pouco, mas a OIM está hoje presente em mais ou menos 120 países, com 6.000 missionários espalhados aí ao redor do mundo. Tem países onde é muito difícil pregar o Evangelho. E ano passado, em setembro, eu fui em um deles. Eu acho que eu compartilhei um desses vídeos com vocês. E há algum tempo eu pensava, Deus, é tão difícil entrar em países como, por exemplo, Norte da África, Oriente Médio, Ásia Central. Mas dentro de missões a gente tem um termo muito interessante. A gente diz que não tem país fechado para o Evangelho. Não tem país onde o Evangelho não consegue entrar. Mas tem países de acesso criativo.
de uma maneira ou outra, a gente entra com a palavra de Deus, porque o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, e Ele não é refém de governos, Ele não é refém de autoridades, Ele não é refém de leis. O Senhor governa, Ele está sentado num alto e sublime trono, e a sua vontade soberana vai ser executada. Por isso, a gente pode investir sabendo que vai dar retorno. A gente pode orar, interceder sabendo que vai ter resposta. E tem um hino antigo que diz: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. E é isso que tem acontecido em muitos lugares do mundo. Essa realidade tem sido impactante na vida de muitas pessoas. Tem pessoas sendo salvas em todas as nações. Tem pessoas sendo salvas em lugares que a gente nem imagina. Na Argélia, por exemplo, recentemente eu ouvi o testemunho da pessoa que lidera aquele país. E ele disse que as pessoas estão pedindo para ser batizadas aos montes. Dentro de casas, em banheiras, as pessoas fazem filas para serem batizadas. O culto que começa às 6 horas da tarde, 3 horas antes, já tem gente chegando, porque todo mundo quer entrar dentro da casa. Se não chega cedo, tem que ouvir do lado de fora. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas, e a gente pode ser parte disso de uma forma ou de outra. A gente pode. Eu espero que você realmente desfrute disso. E para ajudar nesse processo de meditar no que Deus tem para nós, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 14, do verso 27 ao 31. Marcos capítulo 14, do verso 27 ao 31, é um texto com certeza bem conhecido, e eu vou ler aqui junto com vocês. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eu acho que você já deve conhecer essa história e sabe qual é o fim dela. Mas vamos pensar um pouquinho no começo da nossa conversão. Você ficou entusiasmado no dia que Jesus entrou na tua vida? Você ficou naquele sentimento: eu fui atropelado e não sei nem quem me atingiu. O Senhor entrou na minha história, me virou do avesso, me fez uma nova criatura. Eu não sei se você foi um desses crentes que, novos convertidos, não tinha outro papo senão Jesus. Você ia em casamento, pregava Jesus. Você ia em velório, pregava Jesus. Festa de aniversário, Jesus. Escola, Jesus. Trabalho, Jesus. Alguns crentes são assim, que as pessoas dizem: não aguento mais, você não tem outra coisa para falar, só fala de Jesus. Eu lembro no começo da minha conversão, 14 anos de idade, me lembro claramente, um dia que eu estava em casa e orei: Deus, será que é pecado faltar na escola? Aquela coisa de santidade, né? Você quer fazer tudo certinho. Mas eu falei: Deus, eu não quero ir na aula hoje, eu quero ficar lendo a Bíblia, eu quero te conhecer mais, eu quero comer essa palavra, eu quero saber do teu poder. Eu fiquei tão entusiasmado nos milagres de Jesus, que eu queria conhecê-lo mais. No começo da nossa conversão, pede o que quiser, Deus, que eu faço. Tem uma missionária da UEM que está trabalhando na Bósnia, e ela é de São Paulo. Um dia eu estava andando na Praça da Sé, e tinha uma mulher pregando na praça. Não sei se você já presenciou isso alguma vez no Brasil, pessoas pregando em praça pública. Só que ela ficou com pena daquela mulher, porque não tinha ninguém ouvindo. Ela estava pregando para os pombos. Ela disse: eu vou parar aqui, ficar perto dela, de repente mais pessoas vêm, se juntam e começam a ouvir essa mensagem. Aí quando ela parou, aquela mulher falou: você é crente? Ela disse: sou. Ela falou: que bom, eu estou precisando dar uma saidinha, você não fica aqui no meu lugar? Naquele momento, ela lembrou de uma oração que ela fez na sua conversão. Ela disse: Senhor, eu nunca vou dizer não para ti e para as tuas coisas. Aí ela falou: eu fico.
pega a Bíblia, toma, pombo, mensagem, né? Prega. Irmãos, no começo da nossa conversão, a gente faz compromissos, a gente está tão entusiasmado, a gente fala, Deus, por ti, qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Se o Senhor me mandar, eu faço. E você quer se arriscar, você quer provar que ama Jesus, que você se arrisca. É claro que algumas vezes dá um frio na barriga, algumas vezes você não se dá bem no negócio, mas você tem vontade. É o processo de amadurecimento da vida cristã. Deus traz testes, traz provas, e você, mal ou bem, fala, Deus, eu faço. E com muitos erros também você acaba fazendo. De repente, no começo da sua conversão, você foi um fariseu de mão cheia. Se as pessoas não eram comprometidas do jeito que você era, não é crente, não é possível, não é crente, porque você está ardendo por Deus. E como aquela música também antiga diz, eu quero a Deus. Aí os que gostam de incrementar diz, todo dia, toda hora, sem parar, eu quero a Deus, né? No café, no almoço e no jantar, eu quero a Deus, eu quero a Deus. Só que o que acontece é que com o passar do tempo, esse entusiasmo todo vai se perdendo. Você deve se lembrar daquela igreja de Apocalipse, né, que fazia tudo direitinho. Era uma igreja séria, testava aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, sofriam por causa do nome de Jesus, mas aí vem, tenho porém contra ti uma coisa, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. É muito fácil a gente começar as coisas com muito entusiasmo. É muito fácil a gente chegar ao conhecimento de Cristo e falar, Jesus, por ti, qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas esse texto que a gente lê aqui, a gente consegue perceber claramente que entusiasmo não sustenta decisão. E nem sinceridade é suficiente para honrarmos os nossos compromissos. Eu não sei até que ponto você está disposto a seguir a Deus, custe o que custar, a defender a tua fé cristã, seja lá qual for a pressão que venha contra você. Mas o que eu tenho me surpreendido ao longo dessa caminhada cristã, trabalhando com a igreja brasileira, tentando mobilizar homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, para as oportunidades que existem neste mundo, seja por curto, médio ou longo prazo, treinando pessoas que chegam no nosso centro de treinamento, é que às vezes a gente é muito entusiasmado, mas o nosso entusiasmo não dura mais do que algumas semanas ou meses. Isso é um grande problema. Não significa que não somos salvos, porque graças a Deus a salvação é pela graça por meio da fé, não é pelas obras, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é crer que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que um dia nós vamos nos encontrar com Ele, entregar nossa vida a Ele. Isso é graça pura de Deus, salvação é isso. E a gente vê que na vida de Pedro, ele também tinha os seus altos e baixos. Eu não acredito que Pedro não era convertido. Tem aquele texto que Jesus fala, Pedro, essa noite Satanás tentou te peneirar, mas eu intercedi por você. E olha, você vai e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você já pensou nisso? Mas será que Pedro não era convertido? Será que o cara andou 3 anos com Jesus e ainda não acreditava que ele era filho de Deus? Eu acredito que a conversão ali não é de fé, de acreditar que Jesus é o Salvador, mas uma conversão de ânimo, de estabilidade, de maturidade, de perseverança, consistência, de faça chuva ou faça sol, ele continuava na mesma, porque Pedro era muito eufórico, a língua dele chegava na frente dele, você sabe disso, né? Diante de uma questão, quem o povo diz que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro, 1-0 para você. Quando Jesus está pregando duras palavras, ele diz para os discípulos, vocês querem ir embora? Quem está lá de novo com a resposta certa? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro novamente. E aquela história do barco, né, que todo mundo teve medo, mas quem desceu do barco deu uma afungadinha, misturar de afundar com afogar, né? Deu uma afundadinha. Mas Pedro, novamente, então ele era muito entusiasmado, ele era empolgado. Mas logo no começo a gente vê que Jesus está falando, olha, vocês vão me abandonar. E Pedro diz, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Foi essa a primeira resposta de Pedro. E às vezes a gente, talvez, na mesma situação de Pedro, acha que na vida cristã a gente está disposto a fazer qualquer coisa para Deus. E o que a gente tem que ter consciência,
claro, logo no começo da vida cristã, é a centralidade da vida cristã. Eu sei que é natural de muitas pessoas virem para Cristo pensando na bênção que Ele pode nos dar, nos benefícios que Ele pode nos conceder. E esse é o grande desafio nosso, trabalhando com a igreja brasileira, de tentar convencer a todos se engajar com a proclamação do Evangelho. Porque o fim de seguir a Cristo não é a bênção que Ele pode nos dar, mas é Ele mesmo. A grande recompensa de seguir a Cristo não é as coisas que Ele pode fazer, mas é Ele mesmo. Romanos 11,36 diz: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A centralidade da vida cristã, na verdade, é esta. As outras coisas todas são secundárias. John Piper tem um livro chamado Alegrem-se os Povos. E ele fala que missões não é o alvo final da igreja. Para mim, a primeira vez que eu li isso foi chocante. Como não é o alvo final da igreja? Ele diz: não é o alvo final da igreja porque o homem não é o alvo final da criação, mas sim Deus. E aí ele explica. Ele diz que missões existem porque adoração não existe. Quando essa era terminar e o plano de Deus se cumprir, a igreja for arrebatada, missões não vai mais existir, mas a adoração vai continuar para toda a eternidade. Mas ele diz que justamente porque tem povos e nações que não conhecem a Deus, é necessário se fazer missões, porque o alvo de missões é levar pessoas a adorarem a Deus, a conhecerem a Deus e entregarem suas vidas a Ele. Então o alvo de missões é a adoração. E o que sustenta missões, o combustível de missões também é a adoração. Só pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade e conhecem a Ele profundamente é que podem sair pelo mundo dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O alvo da igreja é a adoração. E porque tem povos que não adoram a Deus, nós precisamos ir até eles e dizer que Deus existe e é digno de ser adorado. Mas os únicos que vão fazer isso, ou que se envolvem nessa tarefa, são aqueles que conhecem a Deus e o adoram. Portanto, o alvo e o combustível de missões é adoração. E essa é a centralidade da vida cristã, é glorificar a Deus através das nossas vidas e testemunhar das suas virtudes para que as pessoas ao nosso redor também o conheçam e fazer com que outros povos o conheçam, seja enviando missionários, ou seja, nós mesmos testemunhando para esses povos. Me desculpem a longa introdução, mas tudo isso é para dizer que o nosso compromisso em seguir a Deus está na centralidade de que a nossa vida gira em torno dele. Não é ele que gira em torno das nossas necessidades, mas a nossa vida gira em torno de Deus. E quando a gente tem essa consciência clara, a gente pode e deve fazer compromisso de segui-lo, custe o que custar. E eu espero que todos nós que estamos aqui essa noite já tenhamos feito isso conscientemente. Mas o que eu quero é que nessa noite a gente tenha mais do que empolgação, a gente tenha convicção do que nós estamos fazendo. Convicção. E Pedro, ele tinha realmente entusiasmo e sinceridade, mas o nosso entusiasmo e a nossa sinceridade não são suficientes para honrarmos o nosso compromisso com Deus. Pedro tinha muitos defeitos, mas eu acho que aqui nesse texto ele não estava mentindo, nem para Jesus e nem para os discípulos. Com toda a sua sinceridade, ele estava equivocado. Eu não sei se nós também, com toda a nossa sinceridade, ainda não temos a convicção necessária para fazer o que Deus quer que façamos, onde quer que seja, custe o que custar. Mas então qual era o problema de Pedro? E nisso aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo pensando, de repente é o nosso problema também. Eu acho que a primeira coisa que Pedro tinha, se você puder ler lá Lucas, o finalzinho, para a gente poder ver o que aconteceu depois desse episódio. Lucas, capítulo 22, do verso 54 até o 62. Lucas, capítulo 22, do verso 54 ao 62, diz: então, prendendo, levaram-me para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo,
olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Para mim aqui está claro de que Pedro realmente amava Jesus. Se ele não amasse, ele não choraria amargamente por havê-lo traído. E mais uma vez mostra que a nossa sinceridade não é suficiente para honrar as nossas decisões. Eu acredito que a primeira coisa que a gente pode ver que Pedro teve, que causou esse problema, é que ele não tinha claro quais eram as prioridades na sua vida, o que ele realmente valorizava em mais alta estima. Andando 3 anos com Jesus, eu acho que ele pensava que novamente Jesus iria escapar de qualquer problema que viesse pela frente. Ele tinha experimentado isso antes. Os religiosos já haviam tentado matá-lo outras vezes e ele sempre conseguiu escapar. Então, movido por tudo isso, eu falei: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas eu acho que tentando basear a sua resposta nas experiências anteriores, mas ele nunca, na verdade, havia sido pressionado ao ponto em que a sua própria vida corresse risco de ser perdida. E tem algumas coisas muito interessantes que acontecem em missões. Graças a Deus não é frequentemente, mas dentro da UEM a gente tem pessoas que morrem nos campos missionários. Há algum tempo atrás, uma moça, filha de inglês e sul-africano, esteve trabalhando no Afeganistão. E um dia, umas 8 horas da manhã, ela saiu para ir para o trabalho e 2 pessoas numa moto vieram e atiraram na cabeça dela, sem explicação. Um tempo atrás, no Líbano, uma outra mulher que dava assistência a mulheres grávidas, um dia foram na clínica, tocaram a campainha, quando ela abriu a porta, levou um tiro na cabeça. Eu não sei qual seria a nossa reação se, por exemplo, você fosse o esposo dessa mulher. Às vezes é fácil a gente dizer o que deveríamos fazer, mas quando a gente se encontra na situação em si, eu acho que só ali a gente descobre aonde está a convicção do nosso coração. Tem muitas situações na vida que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu acho que se você estivesse na China, por exemplo, tentando trabalhar com uma igreja perseguida, e de repente imagina policiais entrando na sua casa e levando sua mulher e seus filhos, e dizendo: negue a Jesus, senão nós vamos matá-los. Você sabe o que deveria fazer, não sabe? Com certeza você diria: eu não nego a Jesus. Podem matar meus filhos, podem matar minha esposa, eu não nego a Jesus. Mas, irmãos, só em situações de extrema pressão é que a gente consegue ver o que realmente vai no nosso coração. Quando você espreme uma laranja, o que sai de dentro dela? Suco de laranja, muito bem. Não é de abacaxi nem de limão, é suco de laranja. Quando Deus espreme você, sabe o que sai de dentro de você? Você mesmo. E quantas vezes a gente se surpreende com o que temos dentro do nosso coração. Jeremias já foi usado por Deus há muito tempo atrás, dizendo: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Irmãos, Deus, Ele realmente, entre aspas, tem prazer de nos apertar, para nos dar a oportunidade de trabalhar naquilo que a gente acha que está bem firmado, mas precisa de convicções sólidas e não de empolgação e entusiasmo. A gente precisa desenvolver no longo da vida a verdade de que realmente eu passei a régua, calculei tudo e sabe o que sobrou? Cristo é mais importante para mim. Só que esse tipo de convicção a gente não desenvolve nas situações normais da vida, onde a gente não desfruta de estresse e de pressão. Essas convicções a gente só desenvolve quando a gente é pressionado, encurralado, a gente é instigado a fazer o que é errado, e aí a gente se dá conta de que, na verdade,
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que Tiago diz no capítulo 1, verso 2, tende por motivo de toda alegria, ou passados por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. O processo de Deus em desenvolver em nós convicção não é fácil, mas na verdade, sem esse processo, irmãos, talvez o que a gente teria era muita palavra bonita, mas pouca convicção. E eu não sei por que caminhos Deus tem dirigido a cada um de vocês, mas eu tenho certeza que ao longo da vida cristã, de tempos em tempos, Deus vai nos apertar, Deus vai nos pressionar. Sabe aquelas formiguinhas que gostam de açúcar? Vocês já viram a trilha que essas formiguinhas fazem? É incrível, elas caminham, né? Parece que quilômetros. Mas você já experimentou passar o dedo assim no trilho dela? No caminho? Alguém já fez isso? O que acontece? Não sabe para onde ir, né? Tá tudo caminhando certinho, uma seguindo a outra. Quando você passa o dedo assim, ela fica, caramba, e agora? Para onde eu vou? Às vezes a gente passa anos e anos construindo os nossos tijolinhos, né? Isso aqui é para cá, isso aqui é para cá, isso aqui daqui tanto tempo, isso aqui vem aqui, isso aqui vem aqui. Aí Deus fala assim, o que você vai fazer agora? Aí nesses momentos a gente se dá conta muitas vezes que a nossa segurança talvez não estava tanto no Senhor, Criador dos céus e da terra. Talvez a nossa convicção não estava na certeza de que aquela oração que Jesus ensinou no Pai Nosso funcione. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que nos dá o pão de cada dia? Não é o patrão que paga o teu salário, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que às vezes usa o teu patrão, às vezes usa um peixe. Fala, está estressado, está com conta para pagar, vai pescar. Você lembra de Pedro, que queria pagar imposto? Não tinha de onde tirar? Jesus falou, vai pescar, Pedro. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca, tem uma moeda lá, paga o teu e paga o meu também. Quando Deus toca em algumas coisas nas nossas vidas, fica evidente aonde estão os nossos valores e as nossas prioridades. Tem um livro do Max Lucado que chama Simplesmente como Jesus. Mas o que vem antes é o seguinte: Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a te deixar assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. O processo de Deus investir nas nossas vidas para gerar convicção inabalável é lindo, mas muitas vezes a gente não entende. Eu não sei se pronuncia certo o nome dela, mas Corrie ten Boom escreveu um livro chamado Meu Refúgio Secreto. Tem um filme também. Um tempão atrás ela foi para o Brasil, estava falando para um grupo de pessoas, pegou um tapete, aqueles feito à mão, estendeu na frente e disse, é isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. E as pessoas vendo aquele tapete feio, um monte de fio solto, tudo enrolado, falaram, que coisa que Deus está fazendo nas nossas vidas. E ela disse, é isso mesmo que Deus está fazendo. Só que muitas vezes a gente vê o tapete pelo avesso. Aí ela virou o tapete e realmente era um bordado muito bonito. O processo de Deus de gerar em nós convicção é maravilhoso, mas muitas vezes a gente vê do avesso. Eu tenho certeza que por livre e espontânea vontade, Pedro não gostaria de ser conduzido para este momento, para ser contestado as suas convicções e questionada a sua fé. Mas se não fosse por este momento, a gente não encontraria um Pedro em Atos capítulo 4, pressionado pelos religiosos e dizendo, cala a boca e não fala mais de Jesus, e ameaçaram a vida de Pedro. E quem a gente vê? Um Pedro que diz, gente, me digam vocês, convém obedecer a vocês ou a Deus? Eu vou obedecer a Deus. Em outras palavras, pode bater, pode matar, pode fazer o que quiser, mas eu não sou mais um cara só empolgado, eu não sou um cara só sincero, eu sou um cara convicto. Eu tenho convicção do que eu quero na minha vida, e é isso que nós também precisamos gerar. Sabe aquela palavra de Paulo, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. O salmista também orou dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. A gente precisa ser o povo dessa uma coisa. Eu
decidi por isso, é isso que eu vou fazer. Eu abracei essa causa e é por isso que eu quero viver. Porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, e isso não dá certo. Um coração dividido, como o de Pedro também. Eu quero seguir a Jesus, mas quero preservar a minha vida. Eu amo o Mestre, mas eu também amo a minha vida. E João capítulo 12, Jesus fala: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. E é neste momento que ele é questionado, ou pressionado também pela cruz do Calvário. E ele diz: o que eu direi nessa hora? Pai, livra-me dessa hora. Não é justamente para essa hora que eu vim. E aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, a gente tem que ter essa convicção. Uma coisa eu faço: glorificar a Deus é o propósito da minha vida. Viver para a expansão do seu reino é o motivo que me faz continuar nessa terra. As outras coisas são secundárias, é a cereja em cima do bolo, mas o bolo em si não é o nosso bem-estar, não é a nossa qualidade de vida. O propósito da nossa vida é glorificar, é testemunhar. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo, a finalidade, o propósito, o alvo, a meta de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto a gente não abraça essa convicção, enquanto a gente não estabelece esse propósito, a gente pode até ser sincero no nosso amor por Jesus, mas a gente deixa várias portas abertas para quem gritar mais alto levar o nosso coração. Pode vir que eu estou facinho. Alguém que tem alguma proposta? É mais ou menos como um casamento. Eu sei que nos dias de hoje isso não é tanto assim, mas ontem eu estava conversando com o André e Cecília. Eu já fiz alguns casamentos, né? No começo também do meu pastorado tinha bastante gente para desencalhar, então eu fiz vários. E aí uma coisa que eu gostava de fazer de vez em quando é com os noivos aqui na frente do altar. Falava para eles: dá uma viradinha, olha para as pessoas que estão aqui convidadas e diz para ela: ó, se tem alguém aqui que ainda tinha esperança, de repente no altar, né? Fala: tchau, acabaram suas oportunidades. Estou pondo essa pessoa aqui dentro do meu coração, trancando e jogando a chave fora. Não tem para mais ninguém. Tem para mais ninguém. Porque se a gente casa, imagina, eu caso, mas será que tem uma mulher mais bonita que a minha esposa? Será que eu casei com a melhor? Será que alguém cozinha melhor que a minha esposa? Não, casei com ela, a sogra. Você casa com a pessoa e olha, deve ter um monte de gente melhor em alguma área. De repente que cozinha melhor, que sei lá, faz alguma coisa melhor. Mas quer saber, eu não estou nem aí. Eu casei com uma pessoa e vou ser fiel a ela. Não é empolgação. Imagina se você casa por empolgação. Só vê a pessoa na igreja bem vestida e perfumada. Depois da lua de mel você acorda, a pessoa fala bom dia e vem aquele bafo de onça. Eu falo: misericórdia, Deus, é isso que é o casamento. Aí você descobre que o teu esposo tem um chulé, queijo parmesão maturado, Eu falo: meu Deus. Casamento não é empolgação. Tem um pastor amigo nosso que diz: antes de você casar, você abre bem o teu olho. Depois de casar, fecha. Fecha, já era, cara. É convicção. Não é: hoje eu te amo, hoje eu não te amo, hoje eu te amo, hoje eu não te amo, hoje eu te amo. Um outro pastor também me diz, aconselhamento de casais: tenta tudo, no final não deu certo nada, então faz o seguinte: daqui em diante, trate como seu inimigo. E a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Que amor de sentimento você tem por inimigo? De socar a mão na cara. Então, amor não é sentimento, é compromisso, é convicção, é decisão. É a mesma coisa quando a gente abraça Jesus. Uma coisa eu faço. O mundo pode vir com um monte de coisa. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O capeta vai te dizer. E você diz: arreta, sai para lá. Uma coisa eu faço. Eu sei o que eu quero, eu sei porque eu estou aqui. Na verdade, eu não estou aqui aguardando só o meu nome ser chamado. Eu estou aqui com uma missão. Paulo diz para mim: viver é Cristo, morrer é lucro.
E ele queria ir para o céu, ele queria muito. E por isso ele diz, de um lado eu estou constrangido de querer partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor, eu estou cansado desse mundo. Mas ele conclui dizendo, eu estou convencido, se o meu permanecer na carne traz fruto para o meu trabalho, eu ficarei e permanecerei convosco para o vosso progresso e gozo na fé. O que fazia o cara continuar nessa terra era a convicção de que a vida dele tinha sentido para abençoar as pessoas ao redor. O resto é secundário. Então não sei com que empolgação, entusiasmo e sinceridade cada um de nós aqui abraçou a Jesus um dia. Mas irmãos, isso não é para qualquer um. Em Lucas capítulo 14 tinha uma multidão vindo atrás de Jesus. Eu gosto de imaginar como foi isso. Jesus puxa o freio de mão, para tudo. Gente, o que vocês estão fazendo atrás de mim? Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, a sua própria vida do que a mim, por favor, está vendo aquela porta ali? Se retire. Filipianos tem um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci. Quando eu li aquele livro, fiquei impressionado. A gente tem a figura de Jesus de olhos meigos, né? Aquela coisa, te amo. Mas Jesus descia o rei no templo, falava coisas extremamente duras. E nas palavras de hoje, eu acho que ele diria, porta da casa serventia da rua, faça o favor de se retirar. Por que você está vindo atrás de mim? Eu vou te ajudar a processar o que você está fazendo, camarada, que eu acho que você amarrou o teu burrinho e não sabe nem onde foi. E ele conta duas histórias. Qual é o rei que antes de ir para a guerra, não calcula primeiro se vai conseguir vencê-lo? Para que depois de ter saído, não veja o tamanho do exército e caramba, entrei pelo cano. Brincadeirinha, não queria brigar não. É minhas palavras, versão revista e atualizadíssima. Qual é o rei que antes de sair para a guerra, não calcula primeiro se vai conseguir vencê-lo? Para depois não ter que mandar alguém com uma declaração de paz dizendo, olha, não vou mais brigar não. E ele conta outra história dizendo qual é o homem que antes de construir uma torre não calcula primeiro se vai conseguir terminá-lo, para que depois de haver começado não consiga terminar e os outros comecem a rir dele dizendo começou e não foi capaz de terminar. E ele usa essas duas histórias para dizer, qualquer um de vocês que não sentar e calcular primeiro quanto custa me servir, faça o favor, volta para sua casa, para de vir atrás de mim, porque você não é digno de ser meu discípulo. A gente precisa ter foco na vida cristã. E o nosso foco é viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E por isso todos nós devemos, de alguma forma, estar engajados nessa tarefa. Começa onde nós estamos, termina onde Deus quiser. Nem todos vão cruzar fronteiras. E por um tempo, eu acredito que Deus tem nos chamado para estar no Brasil, mobilizando a igreja brasileira. E eu digo, por todos os lugares que eu passo, o meu maior prazer com a igreja brasileira é de ver crentes sumindo à minha frente, indo para bem longe do Brasil, indo para Afeganistão, para o Iraque, Tajiquistão, Turquemenistão, Índia, Nepal, Bangladesh, Tunísia. Some daqui. As pessoas vão chorar no começo, sentir falta, mas olha, Deus vai trazer mais gente, a igreja vai encher. Não quero te dizer não, mas você não vai fazer muita falta, viu? Lá no Afeganistão você vai ter um papel muito mais importante. Para outras pessoas realmente não vão cruzar fronteiras. E eu quero terminar dizendo que o mais importante de tudo não é se você vai para o Afeganistão ou não. O mais importante de tudo é se Deus nessa noite te perguntasse, sei lá, Maria, Joaquim, José, Xavier, eu quero que você vá para Israel. Israel, Deus me livre, o Senhor que abençoe Israel, paz seja sobre Israel. Mas Israel é furada, Deus. Um negócio ali é difícil. Não importa se Deus te chama para algum lugar, o que importa hoje é você estaria disposto, com convicção, a dizer, Senhor, para ti, qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Todos nós devemos estar aptos para dizer isso hoje para Deus. O resto é consequência. Mas eu acredito que nós precisamos fazer algumas coisas bem práticas, essa noite e nessa semana. A primeira delas, a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Senhor, se eu estou vivendo por outras coisas, além do Teu reino em primeiro lugar, Deus, me ajuda. Eu sou um tapado, um cego, eu sou um fiasco, mas eu Te amo, Deus, e o Senhor sabe que eu sou sincero, eu Te amo. Se eu tenho colocado outras coisas em primeiro lugar, acima do Senhor, Deus, me ajuda a enxergá-las, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me, Deus, pelo caminho eterno. Porque de repente você sai bem, mas você acaba parando num lugar onde Deus nunca quis que você tivesse. A gente começa bem a corrida, mas se a gente não pedir para Deus sondar o nosso coração, pode ser que a gente acabe tomando rumos e caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas Deus diz: meu filho, para onde você está indo? Alguém te pediu para fazer isso? Eu te pedi para fazer isso? Às vezes a gente tem muitas ações com aparência de espiritualidade, mas no fundo é pura carnalidade. Ananias e Safira, com toda a espiritualidade, ofertaram uma grande soma de dinheiro aos pés dos apóstolos, e Deus fala: que lixo é esse? Morreram. Deus não está preocupado com a quantia da nossa oferta, nem com os nossos eventos espetaculares. Deus está preocupado se a gente realmente quer segui-lo com inteireza de coração. Se é uma oferta da viúva pobre, isso se destaca aos olhos de Deus, porque não é quantia, é a motivação por trás. De repente você começou bem, com sinceridade, empolgação, talvez sem muita convicção, mas: Senhor, sonda-me, eu estou no caminho certo? Será que eu não fui entulhando lixo no meu coração ao longo dessa jornada? Eu continuo amando o Senhor, mas na verdade eu perdi o foco. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, senta um tempinho e faz umas contas. O que é realmente prioridade na tua vida? Calcula, analisa. Pedro teve que fazer isso de um jeito mais difícil. Eu ouvi uma pregação de um pastor no Brasil dizendo: pessoas não mudam, mas tem 3 coisas que fazem uma pessoa mudar. Ou seja, em geral as pessoas não mudam, mas tem 3 coisas que mudam uma pessoa. Primeiro, um grande amor. Por amor, as pessoas fazem coisas assim insanas. Elas vão contra a sua própria natureza para provar para a pessoa amada que eu te amo. A segunda coisa que faz uma pessoa mudar é uma experiência com Deus. Uma experiência transformadora, impactante. A terceira coisa que faz uma pessoa mudar é um grande sofrimento. Quando a gente sofre, passa uma dificuldade tremenda, a gente consegue estabelecer as prioridades corretas na vida. Eu não sei de que forma você vai fazer isso, mas analise, calcule o que eu valorizo. E a terceira coisa que eu quero que você faça é: tome uma decisão. Uma coisa eu faço, eu abraço isso. As outras coisas eu vou encaixar conforme puder, mas desta aqui eu não abro mão. Eu acho que às vezes a gente leva a Deus tipo: Senhor, para ti qualquer coisa, desde que sobre tempo, desde que tenha dinheiro, desde que isso não afete os meus planos. A gente tem que inverter esse negócio: Senhor, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tome decisões claras, escreva uma decisão pelo menos: eu quero e vou fazer isso. Eu tenho certeza que se você processar essa decisão, vai ser tomada com não só empolgação, mas com consciência. Todos nós podemos melhorar. Todos nós temos áreas na nossa vida que a gente pode fazer diferente. E a minha oração é para que você comece isso hoje. A minha oração é para que você tome essa decisão hoje. Com certeza Deus te trouxe para cá para te falar muitas coisas, não só nessa noite, mas você está na Inglaterra, não pousou aqui de paraquedas. É um processo de Deus, mas para quê, por quê e como usar isso para a glória de Deus? Sentado mesmo como estamos, vamos gastar um tempinho orando? Quero orar com vocês. Que seja o início de um processo, de um amadurecimento na vida cristã, para coisas tremendas, maravilhosas, que Deus quer colocar nas tuas mãos. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua graça, o teu amor nos constrange. Deus, mesmo quando a gente está caminhando, Pai, por rumos que às vezes não tem nada a ver contigo,
O Senhor intervém na nossa história, o Senhor aparece do nada. A Tua graça, mesmo sem ser requisitada, Deus, nos alcança e nos quebranta, Deus, e nos envolve. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir que mais uma vez o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai. Que nessa noite, mais uma vez, Deus, a gente possa ter um encontro transformador contigo. Deus, que o Senhor pelo Teu Espírito possa guiar os nossos passos, que o Senhor pelo Teu Espírito, Deus, possa sondar o nosso coração, que o Senhor pelo Teu Espírito, Deus, possa confrontar-nos de uma maneira, Deus, amorosa, mas firme, para levar-nos novamente para aquele lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Senhor, isso tem tudo a ver com a expressão do amor que Tu tens por nós, Pai. E por isso eu oro, Deus, por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Mesmo sem pedirmos a Ti, Deus, eu oro para que o Senhor nos leve para desertos nessa vida, como o Senhor conduziu o próprio Jesus para o deserto. Deus, que nesses momentos, Pai, fique evidente o que nós guardamos no nosso coração. Que nesses momentos, Deus, a gente possa ser despido na Tua presença, sem outros recursos, sem argumentos, mas que fique claro quem nós somos e de quão desesperadamente precisamos, Deus, da Tua graça, do Teu perdão e da Tua renovação nas nossas vidas, Pai. Deus, nós queremos aprender com o exemplo de Pedro, Pai, que não sejamos só sinceros e superficiais, mas que sejamos convictos, Deus, nas nossas decisões, Pai, e que essa convicção afete a maneira como a gente gasta o nosso tempo contigo, que essa convicção afete a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, que essa convicção afete, Deus, a maneira como a gente gasta o resto das nossas vidas. Senhor, por Tua misericórdia, Deus, que isso fique gravado nos nossos corações, que o Teu Espírito realmente produza em nós o que a nossa força humana não consegue produzir, mas que o Teu Espírito, Deus, nos leve a enxergar que nós precisamos desesperadamente de Ti. E Deus, eu já Te agradeço, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. E com certeza, Deus, ela vai cumprir os desígnios para os quais o Senhor a compartilhou, Deus. Portanto, Pai, eu peço, continua glorificando o Teu nome através dessa igreja. Continua, Deus, usando a Link Church, Deus, para fazer a Tua luz brilhar em lugares onde a Tua palavra ainda não chegou. Deus, continua individualmente, Pai, colocando sonhos e desejos que façam essa vida na terra ter um sentido muito maior, que é glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Pai.